Boa noite! E aí, estamos ao vivo mais uma vez nessa quarta. Muito obrigado a presença de todos aí. Agora são 8h30 aqui em Barueri. Se você é de outro lugar, de outra cidade, de outro planeta, espero que seja 8h30 aí também, galera. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui antes da gente fazer o aquecimento da live. Vou começar com uma historinha para vocês já se ambientarem no tema. É o seguinte, eu morei durante muito tempo da minha infância em São Bernardo do Campo, é uma cidade aqui da região metropolitana de São Paulo, e eu morei lá até os 11 anos de idade, tá? E quando eu era bem menorzinho, eu vou contar isso porque eu lembro, tá? A gente tem fotos disso, dessa situação que eu vou contar, mas eu lembro mesmo, da minha memória eu lembro disso. Então, nós somos meninos, é eu e meu irmão só. Meu irmão mais velho, 2 anos, mais velho, 2 anos, ele vai ficar bravo, é 1 ano e meio aí, não chega a dar 2 anos, o Rodrigo. E a gente morava em São Bernardo, e lógico, muitos amiguinhos, né, tal, anda pra lá, anda pra cá, a gente ficava ali na região dos condomínios, a gente morava em prédio, né, sempre fui o garoto do prédio, né, existe essa denominação aí. E a gente, às vezes, como bons meninos que somos, a gente fazia xixi na árvore. Né? Super legal, super higiênico, aí, super interessante fazer um xixizinho na árvore. Só que eu aprendi a fazer um xixi na árvore porque os meus outros amigos faziam, inclusive o meu irmão. Não sei como o meu irmão aprendeu, não estou aqui para falar como ele aprendeu, mas estou aqui para dizer como eu aprendi. Né? Eu lembro, tem uma foto, mais de uma inclusive, que eu tô na árvorezinha e as minhas calças, elas estão arriadas até a canelinha ali, ó. Até lá embaixo, ou seja, eu tô ali da cintura para baixo, totalmente nuzinho, fazendo um xixizinho na árvore. E por que isso? Porque isso era o jeito que eu fazia em casa, né? Eu abaixava, eu não sabia como é que fazia, se tinha uma regra para fazer, mas a partir do momento que meu irmão fez na árvore, eu tava ali, fui fazer também, eu fiz exatamente como ele também fazia. E tem registros fotográficos dessa coisa maravilhosa que sou eu fazendo um xixizinho na árvore, ali com os meus 6 anos, talvez 7, não tenho certeza dessa idade. Mas eu lembro disso na minha mente. E por que eu comecei com essa historinha? Que isso mostra que a gente aprende com o comportamento dos outros também. A partir do momento que você vê outras pessoas fazendo uma coisa que você não faz ainda, talvez você queira experimentar e comece também a ter esse comportamento. E eu adquiri esse comportamento na minha infância, tá? Na minha infância. Nunca mais eu fiz xixi fora de um banheiro onde tenha uma ambientação sanitária decente, tá? E é verdade isso. Mas a ideia é essa, que a gente repete, nós humanos repetimos os comportamentos que a gente vê e acaba adquirindo eles para a nossa vida. Lógico que eu não vim aqui falar de seres humanos, né? Embora é bem interessante. A gente, no sítio onde mora, eu falo sítio, mas é em Itupeva, porque é interior aqui de São Paulo, tem os cachorros que moram com o pai da Eloá. Né? Ele sempre teve cachorros lá. Atualmente a gente tem 3 cachorros, que é o Astor, a Cacau e a Filó. São 3 cachorros que estão lá, uma é o Bulldogzinho, que é a Filó, e o Astor e a Cacau são labradores. Eu faço labradores assim porque não tem como saber a origem de verdade deles. O Astor, a mãe do Astor, que é a Sara, ela foi encontrada do lado de fora desse sítio, né? E aí a gente colocou pra dentro pra cuidar. Ela teve vários filhotinhos, um deles foi o Astor, e aí os outros a gente fez a doação e tal, e ficamos com o Astor. E o Astor sempre viveu ali no meio de cachorras fêmeas. Sempre, nunca teve um outro cachorro macho. Todos os cachorrinhos machos foram doados, né? E depois de um tempo, a Sara engravidou de novo. Dessa vez ela engravidou do Astor e ela teve a Cacau e outros cachorrinhos também, que nós fizemos a doação deles todos e ficamos com a Cacau. Ou seja, o Astor continuou convivendo ali no meio de cachorras fêmeas. E acho que você imagina mais ou menos o caminho que eu quero seguir falando de copiar o comportamento do outro. O Astor, ele nunca, hoje ele tá com 9 anos, e eu nunca vi o Astor levantar a perna para fazer um xixi. Ele sempre fez como os outros cachorros que vivem com ele fazem, que são as fêmeas. Ele abaixa e faz um xixizinho ali no chão.
foi essa a historinha que eu queria contar aí dos cachorros e dos seres humanos, e sendo eu, né? Que a gente copia comportamentos que a gente vê que os outros da nossa comunidade ou que convivem com a gente fazem também. Beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui, sejam bem-vindos todos. Se eu não encontrei ninguém, não falei nada aí, mas sejam bem-vindos. Deixa eu passar aqui. Já vou lembrar que se alguém quiser fazer uma pergunta aqui na live, coloca no botãozinho aqui da interrogação, que a pergunta fica ali suspensa, né? Fica salva ali, para quando eu clicar, eu consigo ver as perguntas e vocês também conseguem ver o que foi perguntado quando eu estiver respondendo. Então, se tiver alguma dúvida sobre o tema, coloca ali. E falando do tema, é um tema sempre, eu até coloquei no Stories que é um tema polêmico. Na verdade, não é tão polêmico assim, mas é um tema que atrai muitas pessoas, né? Muitos interessados no assunto, pessoas que têm cão, pessoas que não têm cão, são pessoas que sempre querem saber. Me disseram que eu tô sem som. Eu acho que não, eu tava... Bom, se tiver sem som aí, alguém avisa depois se voltou o som, né? Ah, obrigado. Eu vou dar uma ajeitada então melhor aqui. Acho que tá tudo ok. Obrigado, Luciana, por avisar. Mas como tava tendo os comentários, eu achei que tava todo mundo ouvindo bem. Beleza, qualquer problema de som ou de conexão, me perdoem, não é a minha culpa. Então vamos lá. É um tema que sempre atrai bastante pessoas, bastante entusiastas, causa muitas discussões, né, sobre quem já tem cão, o que fazer, como fazer, os cães que fazem fora, uma loucura toda. Hoje, o tema da live, ele é uma decisão a tomar. Só que essa decisão que a gente vai tomar é uma decisão que talvez a maioria das pessoas nunca tenha pensado, e quem não tem cão, é importante que já comece a pensar nisso, que é decidir, na verdade, se o cão que você vai ter em casa, ele vai fazer o xixi dentro de casa, ou seja, no lugar onde ele vive, ou se ele vai fazer fora, na rua. É sobre isso que a gente vai falar aqui. É lógico que no finalzinho ali eu vou dar umas orientações, tal, do pessoal que perguntou sobre como ensinar a fazer no lugar certo, mas a questão que eu quero levantar e que acho importantíssimo a gente sempre conversar sobre isso, e você que não tem cão ainda, pensar sobre isso, é aonde o meu cão vai fazer xixi. Se ele vai fazer dentro de casa ou se ele vai fazer fora. E aí eu vou falar aqui alguns benefícios sobre isso, né? O que eu acho importante para que você consiga e fique mais à vontade para tomar a sua decisão antes mesmo de o seu cãozinho estar em casa, tá? Vamos começar aqui, ó. O que é importante de avaliar se o seu cão vai fazer dentro de casa ou se ele vai fazer fora de casa? Porque muito se fala, como eu estava dizendo, inclusive você encontra na internet muita coisa sobre como ensinar o seu cão a fazer o xixi no lugar certo. Isso é uma das coisas que a gente vai chamar muita gente e muitas pessoas vão estar interessadas nisso, mas só se fala em como ensinar o lugar que o seu cão quer fazer. Na verdade, pouco se fala sobre escolher se ele vai fazer dentro de casa ou fora de casa. E para mim essa questão ela é muito importante, por isso que eu trouxe aqui para vocês, pedi a opinião de vocês sobre alguma dúvida que vocês tivessem. Porque a parte mais importante do seu cão fazer um xixi dentro de casa é porque você vai gerar nele uma independência. E acho que esse é o ponto mais importante do seu cão poder ou conseguir, ou você dar acesso a ele, para ele fazer xixi e cocô dentro de casa. Porque aí ele tem a independência dele. Ele vai a hora que ele tem vontade. Ele escolhe exatamente os horários que ele vai, aonde ele vai fazer. É importante o seu cão ter essa independência para ele se aliviar, porque o momento do xixi e do cocô é um momento que ele está vulnerável, né? Ele está exposto ali, ele não tem defesas, né? Ele vai parar e vai ficar um tempinho ali, ó, sem guarda nenhuma. Seja um cocô, seja um xixi, ele vai estar ali, ó, sobre o domínio de Deus ali, esperando para saber o que acontece. Então é importante ele ter essa independência. E ele fazendo dentro de casa, ele vai ter essa independência. Fora de casa, ele vai ficar sobre a sua dependência, de você levá-lo para fora de casa. Lembra que o fora de casa é na rua, não é o lugar onde ele vive. Se existe um quintal e ele pode ir sozinho, é dentro de casa, deve se considerar como dentro de casa. Então, o mais importante é fazer dentro de casa para que o seu cão tenha essa independência e não fique preso a uma condição de você levar ele para fora para fazer um xixi e um cocô. Eu coloquei aqui no Stories umas perguntinhas, né?
pra gente poder interagir e às vezes até quem não consegue participar da live ao vivo, faz sentido? Eles podem responder também e dar a opinião deles lá no Stories durante o dia. E uma das perguntas que eu fiz foi justamente sobre isso. Onde você vai preferir que o seu cão faça xixi e cocô? E por que eu coloco aqui como se fosse futuro, né? Onde você vai decidir? Porque eu imagino que agora você ou já tomou essa decisão porque você já tem, ou como você não tem ainda, é importante que você já tome essa decisão avaliando a melhor rotina para vocês, ou que cabe dentro da rotina de vocês, aonde o seu cão vai fazer xixi e cocô. E aí deu que a maioria colocou que vai preferir dentro de casa. Eu acho isso muito legal, porque a gente entrou nessa questão de que é importante avaliar. Se você nunca tinha pensado nisso, você já participou ali, já pensou aonde que eu vou escolher, e é legal ver as pessoas escolhendo dentro de casa, assim, de primeira. Foi a primeira pergunta que eu fiz, para não ter nada que te influenciasse, né? Para você falar, quero dentro de casa. Então a maioria realmente escolheu, meio inconscientemente ou não, escolher fazer o xixi dentro de casa. E como eu disse aqui, é uma parte muito importante mesmo, o cão fazer xixi dentro de casa. E aí eu não estou dizendo só fazer xixi dentro de casa, mas ele ter essa opção de fazer dentro de casa. E as pessoas realmente votaram, a maioria colocou que vai preferir que o cão faça dentro de casa. Parabéns, galera, eu também acho que essa é a melhor opção, e mesmo que fosse inconscientemente, eu acho que é a melhor decisão para o seu cãozinho, vai trazer para ele muitos benefícios aí pela frente. E aí uma brincadeirinha que eu fiz aqui foi o que vai pesar mais na hora que você for decidir. Agora deu foco. O que vai pesar mais na hora que você for decidir, ou seja, que você for decidir para ele fazer dentro de casa ou ele fazer fora. Vai ser um incômodo com o cheiro daquele cocô, daquele xixi que fica dentro de casa? Ou você ter que limpar quando ele faz dentro de casa e quando ele faz fora de casa? A maioria das pessoas, acabei não olhando o resultado, né? Desculpa. 80% das pessoas falaram que vai pesar mais você ter que limpar. Apesar de eu achar meio contraditório, né? Porque se você a maioria escolheu dentro de casa, esse é um fato que você vai ter que fazer. Você vai precisar limpar sim. E é importante que as pessoas... Eu coloquei, talvez a forma como as pessoas entenderam a pergunta não foi exatamente a forma como eu quis fazê-la. E talvez a pessoa tenha respondido o que vai pesar como uma coisa negativa, né? O que vai pesar na sua mente de você falar, vou ter que limpar. Ou o que vai ser mais importante para você escolher isso. Talvez o pessoal tenha escolhido dessa forma, tendo em vista o que foi decidido na outra, que a maioria prefere dentro de casa. E realmente, o incômodo com o cheiro, na maioria das vezes, é uma coisa que você acostuma, vamos dizer assim, você acostuma com aquele cheiro. Por quê? Porque não é toda hora, e assim, inclusive ele é até um indicador, né? Assim que você sente o cheiro, você fala, opa, peraí que tem alguma coisa estranha, vamos lá para ver se tem um cocôzinho, um xixizinho. E aí você vai lá e tem que limpar assim. E o ideal é que você limpe a cada xixi, a cada cocô, você faça a limpeza desse ambiente para que o seu cão tenha escolha. Para que ele possa decidir se ele quer fazer o xixi naquele mesmo lugar onde ele já fez, ou se ele quer fazer longe dali. Essa é a ideia. Se você deixar um cocô ou um xixi ali, talvez o seu cão possa até evitar de fazer ali próximo, porque ele não quer fazer um xixi no mesmo lugar onde já tem um outro xixi dele. Você limpando sempre, você dá essa oportunidade, que ele possa fazer no mesmo lugar sempre, porque vai estar sempre limpo. Então, ter que limpar vai pesar sempre na hora que você for trazer o seu cãozinho para casa e ele for fazer um xixi e cocô, vai ser sua responsabilidade limpar. Por que eu estou dizendo isso? Boa noite a todos que chegaram agora. E por que eu estou falando e coloquei essa questão de ter que limpar como uma coisa que você precisa levar em consideração? Porque com o tempo, né, antigamente, os cães, eles faziam cocô e xixi na rua, né? As pessoas que tinham cães, dificilmente era num apartamento, era numa casa, tinha um quintal, às vezes o cão tinha acesso livre à rua, os cães viviam dessa forma. E quando era antes ainda da gente trazer para casa, mais ainda que eles viviam na rua e faziam o xixi e o cocô numa terra, não era cimento, né? O cachorro não vivia no cimento. E os cães tinham o costume, por hábito, né, dos companheiros, dos outros animais que viviam ali, dos outros cães, de enterrar. Então, sempre que você vê um cachorro fazendo xixi e cocô na rua,
ele enterrava. Ele vinha pra frente e dava aquela famosa raspadinha no chão para jogar a terra em cima do xixi, do cocô, para manter aquele lugar limpo, para evitar que o cheiro se alastrasse. Então o próprio cão, ele já tem essa higiene dentro dele. Só que a partir do momento que a gente trouxe ele para casa e eles começaram a se desenvolver dentro da nossa sociedade, eles foram perdendo isso. Hoje é difícil você ver um cão que mesmo que ele faça na grama, ele pegar e raspar e sair e jogar patinha, jogar patinha, né? Jogar a terrinha para trás. É bem difícil isso. Por quê? Porque a gente tirou essa responsabilidade do cão. E isso é muito bom. Porque a partir do momento que a gente trouxe para cuidar deles dentro de casa, é a nossa responsabilidade de cuidar dessa higiene. Porque ele não tem uma outra forma de esconder ou guardar, recolher esse cocô, tirar ele dali do ambiente. Então os cães vêm perdendo isso naturalmente. Eles não cobrem mais xixi, não cobrem mais cocô. Você não vai encontrar cães fazendo isso. São pouquíssimos que fazem isso. E geralmente é porque eles já vieram de uma galera, né, dos cães, da família, que fazia isso ainda. Então eles continuam fazendo também, tá? Mas os cães perderam isso. E é nossa responsabilidade limpar o cocô e o xixi dentro de casa. Nossos cães perderam essa condição. Deixa eu ver aqui. Se quiserem fazer uma pergunta, vou aqui falar de novo. Deixem aqui na interrogação, porque senão no meio dos comentários ela se perde. E aí não é que eu não vou querer responder o que você perguntou, mas é porque talvez eu não veja. Porque eu evito agora de tocar aqui na tela para rodar comentário, porque a chance de eu encerrar a live é bem grande. Continuando aqui dos storyzinhos que eu fiz lá aqui no Instagram. A última pergunta que eu tinha de hoje, de manhãzinha, não, acho que foi de ontem. Era uma enquetezinha, na verdade, que você tinha 4 opções para escolher. Que era... Qual o quê? Não consigo nem ler aqui, ó. Qual a consequência é derivada de uma má escolha do lugar de fazer xixi e cocô? Agora foi rápido. Então a gente tinha lá, ó, infecção urinária, marcação de território, puxar a guia e comer cocô. Eu tinha colocado essas 4 opções, lembrando que eu sou obrigado a escolher uma opção verdadeira quando eu faço essa enquete, mas nenhuma delas ali... Todas elas têm o seu peso, é isso que eu quero dizer. Não é que, acertei, coloquei infecção urinária, eu acertei. Mas eu considero a infecção urinária, dentre essas 4, a que é mais importante de se levar em consideração, sim. E falando, como eu estou dizendo, do cachorro fazer só dentro de casa e fazer só fora, lá na rua. Quando o seu cão só faz fora, na rua, a chance de ele segurar esse xixi, ou seja, de ele manter aquela bexiga presa, de deixar aquele xixi que já está querendo sair, segurando, forçando ali o canal urinário, a bexiga, o que seja, as chances dele ter uma infecção urinária, não que seja só isso que vai dar infecção urinária nos cães, mas a chance dele ter uma infecção urinária por ele segurar e só fazer fora de casa, na rua, são grandes. Então eu acho que é importante para quem não tem cão já pensar sobre isso, já colocar em consideração aqui, ó, na balança, se vale a pena realmente você só deixar o seu cão fazer xixi na rua, porque ele pode sim desenvolver um problema urinário aí, pelo simples fato, eu falo simples, mas é ruim, dele ter que segurar para fazer fora de casa. Então não é legal. A outra opção que eu tinha colocado era a marcação de território. Isso é uma coisa que pode acontecer quando o cão faz só fora de casa, pode ser uma tendência que ele vai adquirir, porque fora de casa, fora na rua, né? Na rua, ele tem outros cheiros de outros cães, e às vezes até de outros animais. E se é um cão que não está muito seguro de si, se é um cão que tem medo, que não sabe se socializar ou não está bem socializado, a chance dele fazer um xixi por cima daquele xixi ou daquele cheiro que está ali, para que haja uma similaridade, para que ele reconheça aquele cheiro, que é o cheiro dele, né, quando ele deixa, e ele possa ficar mais tranquilo naquele lugar, sem imaginar que pode ter um outro cão por ali que ele não conhece. Então a ideia do cão fazer xixi para marcar território é justamente para que o cheiro dele fique, para que ele se sinta em casa, para que ele reconheça aquela situação, aquele cheiro. Então quando o cão faz só fora de casa, ele tem a chance maior de começar a marcar o território. Isso pode acontecer sim, mas dentro de casa ele pode também desenvolver uma marcação de território se ele não sabe exatamente qual é o lugar que ele tem que fazer um xixi e um cocô, ou
se existem momentos no dia onde o seu cão não se sente seguro dentro de casa. Seja porque está sozinho, seja porque tem barulhos, N motivos para o seu cão se sentir inseguro dentro de casa e pode levar a uma demarcação de território pelo mesmo motivo que ele faz lá na rua. Porque ele sabe que aquele cheirinho de xixi traz uma segurança para ele. Ele reconhece, parece que é só ele que está ali, é como se fosse você cercar, por isso que a gente fala demarcação de território, né? Você cercar o ambiente onde você vive pelo seu cheiro, para que seja conhecido por você, você delimitar a sua cerca. Então, se o seu cão não está seguro dentro de casa, há uma chance também de ele demarcar o território, mas a chance quando ele faz fora de casa é bem maior por causa de milhares de cheiros de outros animais, principalmente de cocô e de xixi de outros animais. O seu cão pode desenvolver uma marcação ou demarcação de território. A outra opção que tinha aqui era puxar a guia. Se você acha que você escolher mal o lugar para o seu cão fazer xixi e cocô, pode gerar nele ele puxar a guia. E quase ninguém votou nesse. Ah, eu não tinha falado isso. A maioria do pessoal votou em infecção urinária e marcação de território. Foram os dois pontos que as pessoas consideraram que pode ser derivado de uma má escolha do lugar onde seu cão vai fazer o xixi. O puxar a guia, ele pode sim acontecer quando o seu cão faz o xixi fora de casa somente. Por quê? Porque se você só sai para fazer o xixi, para levar o seu cão para fazer xixi e cocô, ele já deve estar com vontade de fazer. E aí ele talvez não queira ficar naquela enrolação de vou pegar a coleira, vou pôr, vai abrir a porta, eu vou sair calmamente aqui, vamos andando até eu encontrar um lugar para fazer o xixi ou até eu ser liberado para fazer um xixi. Então a chance do seu cão puxar a guia por ter sido escolhido o lugar para fazer xixi fora de casa é grande também, pode acontecer. Se você deixar para sair quando ele já está com muita vontade, existe a possibilidade do seu cão começar a puxar a guia e aprender que para chegar no lugar onde ele quer e se aliviar, ele vai ter que puxar a guia. E aí pode desenvolver para outros comportamentos e outras necessidades ele puxar a guia durante o passeio. Então existe uma relação aí também de puxar a guia quando o seu cão só faz xixi fora de casa, na rua. E a outra opção que tinha era comer cocô. Eu coloquei o comer cocô porque eu já ouvi muita gente falar que o cão come o cocô para esconder do dono, né? Para que o dono não veja que ele fez. Então eu coloquei como uma decorrência, uma consequência de uma má escolha do lugar para fazer xixi e cocô, ou seja, o seu cão não sabe onde ele faz o xixi e cocô e quando você chega, ele se assusta, ele não quer essa relação de cocô, você e ele, que vai dar uma briga, ou seja, ele já tem um histórico de briga com você e aí ele vai comer esse cocô. Não é o que acontece, tá? Os cães não comem cocô por esse motivo. O que acontece se você dá bronca no seu cão por ele fazer um cocô, fazer um xixi no lugar errado, as chances são de que ele fuja, que ele se esconda quando ele faz um xixi ou um cocô e você aparece ou você chega. E aí aquela relação de você, xixi ou cocô e ele já tem um histórico ruim que incomoda ele, que faz mal para ele. Então a chance dele é fugir de você e não comer esse cocô. Nenhum cão vai comer um cocô porque ele está com medo da bronca que ele vai levar. Mesmo porque o primeiro cocô que ele comer, certeza que você vai querer dar uma bronca nele. Então não é essa a relação. São milhares de outras situações que vão levar o seu cão a comer um cocô. Eu posso até falar mais sobre isso se quiserem que eu fale sobre comer cocô aí, coloca, senão depois a gente deixa para uma outra live ou faz pergunta no particular, aí a gente responde. Beleza, tem pergunta aqui já na interrogação, então quem quiser fazer pergunta pode ir por ali que eu vou responder ainda, não é agora o momento, mas eu chegarei lá. O que acontece que às vezes fica difícil para você conseguir decidir ou definir com o seu cão se ele vai fazer fora de casa ou se ele vai fazer dentro de casa? É porque o cocô e o xixi por si só, eles são recompensas para o seu cão. Se você se colocar na situação, na ótica do cão, que toda vez que ele está apertado, que ele tem uma vontade de fazer um xixi, já está ali no limitão, assim que ele faz aquele xixi, aquele cocô, é um dos maiores prazeres que ele pode ter. Se você já se imaginou nessa situação, é exatamente o que acontece.
quando ele tá ali com a vontade de fazer um xixi, fazer um cocô e ele faz, o próprio ato de fazer xixi, fazer cocô, já vai ser uma das maiores recompensas que o seu cão vai ter. É por isso que na maioria das vezes fica difícil você ensinar para o seu cão aonde ele vai fazer, porque ele mesmo já está se recompensando. Então, mesmo que seja um lugar onde você dá uma bronca nele, o ato de fazer xixi cocô, ele já se recompensou. Então ele falou, valeu a pena eu fazer xixi cocô aqui, levei uma bronca, aí eu vou esconder do meu dono. Eu posso fazer em outro lugar. Isso pode acontecer, o seu cão começar a fazer xixi cocô escondido de você quando você dá bronca. Mas não vai mostrar para ele qual é o lugar certo. Então, a partir do momento que você não tem uma rotina com o seu cão, talvez você tenha dificuldade de ensinar o lugar do xixi e do cocô, porque é uma recompensa o próprio ato. E aí não importa a bronca que você der, não importa a recompensa, inclusive, que você der, ele vai continuar fazendo em outros lugares, porque o próprio ato já é uma recompensa para ele. E isso pode dificultar você ensinar o seu cão, principalmente se você quer dar recompensa para ele. Se você quer dar recompensa para ele quando ele faz cocô e faz xixi, pode ser que não seja uma grande recompensa, porque o próprio ato de fazer xixi e cocô é. Se você não tem uma rotina de comunicação com o seu cão, que ele entenda que o que você está dando para ele de recompensa quer dizer que ele fez certo, não vai significar nada para a vida dele. Vamos continuar aqui com mais perguntinhas que o pessoal que eu fiz no Stories ali. Dessa vez eu mandei ver no Stories. Nossa, eu estava empolgado com esse tema. É um tema realmente interessante. Aí eu fiz uma brincadeirinha que era quem você acha que vai escolher o lugar de fazer xixi e cocô. E aí ficou empatadão aqui, ó. Ou se eu, né, a pessoa própria, ou o meu cão que vai escolher. Parece uma piadinha, né? Porque quem já tem cão deve imaginar, é o meu cão que escolheu, ele que decide onde que ele vai fazer o cocô, porque ele faz em qualquer lugar. Ou a pessoa que vai ter um cão ou já tem um cão, ela fala, não, o cão vai fazer o xixi e o cocô onde eu quiser. Sou eu que vou decidir onde ele vai fazer. É legal eu só botei para poder levantar um clima aqui. Mas na verdade, a melhor opção sempre vai ser vocês se decidirem juntos. Um tem que abrir mão e o outro também tem que abrir mão, se é que isso você acha que é possível do seu cão, ele abrir mão de alguma coisa. Mas a gente vai, na maioria das vezes, escolhendo primeiro, decidindo qual é o lugar que o cão gosta de fazer, para a partir daí a gente começar a levar ele ou modificar o lugar para que ele faça onde a gente quer. Então é meio uma coisa conjunta. Se você não levar em consideração o que o seu cão gosta ou os lugares que ele fica confortável para fazer xixi e cocô, você nunca vai conseguir colocar ele no lugar onde você quer. Nunca, esquece, você nunca vai conseguir isso. Então é legal que você se considere o responsável, quem vai decidir sou eu, o que é óbvio, porque é você que vai fazer esse trabalho com ele, mas o seu cão precisa ter um grande peso nessa decisão sim. Se ele não se manifestar, ou seja, se a vontade dele não for atendida, as chances de ele nunca aprender o que acontece com muita gente são muito grandes. Então você precisa levar em consideração também o que o seu cão quer. E você que vai tomar essa decisão. É engraçado, é meio a psicologia reversa, né, das crianças. Que você fala para a criança, olha, faz isso daqui. Aí ele pega e faz o contrário. Só que o contrário é exatamente o que você queria que ele fizesse. É mais ou menos essa ideia que você vai fazer com o seu cão. Você precisa levar em consideração o lugar onde ele gosta. E a última perguntinha que eu fiz aqui é o que você considera... Não, peraí, tem um do xixi... Ah, tem um monte de pergunta ainda, nossa. O que você considera benefício para você? Ou seja, eu coloquei aqui bem, ó, você. Eu tirei o cão da história aqui, ó. Rotina e comodidade. Eu até fui ler aqui que estava meio clarinho. O que você considera como benefício para você? É ter uma rotina para fazer xixi e cocô ou ser cômodo para você? E isso cai bastante com relação a fazer fora de casa ou dentro de casa. Se você considera a rotina como um mais importante para você com relação a xixi e cocô, talvez você acabe escolhendo fora de casa. Porque aí você cria uma rotina sua, né, você, de sair com o seu cão para fazer esse xixi e esse cocô. Se ele faz dentro de casa e ele tem a independência, a rotina vai ser do cão. Não vai ser necessariamente sua. Só que ele vai ter também uma rotina do horário que ele vai, quando que ele faz, quanto ele faz, se é xixi, se é cocô. Então é ele que vai decidir. Mas a rotina, se é o mais importante para você, você vai acabar decidindo fazer fora de casa, porque aí você tem esse controle na mão de levar o seu cão, porque você está pensando no que é importante para você. E a comodidade é justamente fazer fora de casa.
porque você vai, não precisa limpar, lá vou eu. Eu já vou entrar num outro tema aqui polêmico, né, de não limpar ou limpar. Então eu vou voltar para dentro de casa. A comodidade dentro de casa é o fato de você não precisar sair quando tá uma chuva, quando tá frio, quando tá muito calor, inclusive, você quer ficar em casa ali. Se o seu cão só faz xixi fora de casa, você não vai ter essa comodidade. Você vai se obrigar a sair, porque senão seu cão vai ficar com um problema sério e talvez ele te importune um tempão até que você saia com ele para fazer um xixi e um cocô. Então dentro de casa pode ser a melhor opção se você pensar em comodidade para você. Você fazer o seu cachorro fazer xixi dentro de casa. Foi isso. Agora sim a última, que eu achei que era... Tudo bem, deixa pra lá essas bagunças. Você acredita que todo cocô feito fora de casa deve ser recolhido? Todo cocô feito fora de casa deve ser recolhido? Na minha opinião, sim. Como foi a opinião de 100% das pessoas. Todo mundo colocou lá. Sim, todo cocô que é feito fora de casa precisa ser recolhido. E eu vou incluir aqui, inclusive aquele cocô que é feito no quintal, que é feito fora de casa, né? Fora do ambiente ali da casa. Também precisa ser recolhido sempre. Por causa desse motivo, precisa estar limpo ali, senão seu cão pode ser um cão que não faça xixi e cocô, onde já tem um xixi e cocô dele, e ele vai, bombardeando o quintal inteiro ou a casa inteira com vários cocôs por todos os lugares. Então não só o cocô que é feito na rua precisa ser recolhido, como o cocô que é feito dentro de casa. Então todas as opções serão sempre 100% de certeza, precisa recolher o cocô que o seu cachorro faz, seja dentro ou fora de casa. Vamos continuar aqui, Falando em cocô que o seu cachorro... Eu tenho uma colinha aqui. Falando em cocô que o seu cachorro faz fora de casa, e aí todo mundo concorda que precisa limpar esse cocô, seja por uma questão ética, seja por uma vergonha sua, porque tem gente que não recolhe porque ninguém tá vendo. Deixa o cachorro fazer xixi, cocô e xixi e vambora. E aí, eu incluí agora o xixi, porque essa é uma questão que talvez você não pense hoje, mas a partir de hoje você vai ter que pensar, porque senão você não vai conseguir dormir se você pensar que quando você tiver um cãozinho, ele vai fazer xixi fora de casa e você não vai limpar. É uma mentira e é um grande erro que a gente tem ainda hoje, porque um dos maiores problemas de cheiro é com relação ao xixi. Porque o xixi, ele fica ali, ninguém limpa um xixi que é feito na rua. E o que acontece? Os cães que fazem na rua, por eles segurarem mais esse xixi, se você não tem uma rotina certinha, ele vai toda hora com o seu cão, essa urina, ela vai ficar mais concentrada. E aí o cheiro dela vai ser mais forte, ela vai impregnar com mais facilidade. E aí o lugar onde os cães costumam fazer xixi, na rua ou num parque, vai ficar com cheiro de xixi, mesmo que seja terra, por causa dessa concentração forte do xixi. Então o xixi ele precisa ser limpado também. Seja dentro de casa, quando fez você vai lá e já recolhe. E fora de casa, você precisa ter algum artifício, levar alguma coisa, de preferência uma garrafa com água ou com algum produto que não seja agressivo para os cães, uma cândida diluída, e aí existem vários produtos para você levar. Você já levar isso para poder limpar o xixi. E lógico, se você quiser levar um paninho para você poder borrifar ali, recolher aquele xixi e quiser jogar aquilo no lixo ou trazer para casa para jogar no lixo de casa, é perfeito, mas todas as pessoas precisavam ter essa consciência de também limpar o xixi, que é um dos maiores problemas hoje, porque o cocô a gente já recolhe a maioria das pessoas, mas o xixi ninguém se importa. Inclusive eu tava onde eu fui no Parque de Ibirapuera, caramba, posso falar isso? Acho que eu posso. Seguimos todas as normas, direitinho, eu e o Eloá fomos no Parque de Ibirapuera, e aí um cachorro com alguém chegou do meu lado ali, eu tava sentado num banco, e ele fez xixi. E ele ficou fazendo xixi. E o dono ficou olhando. E eu fiquei olhando. E o cachorro fez xixi e fomos embora. A gente não tem essa prática, esse costume de limpar o xixi dos nossos cachorros quando eles vão pra rua. Então precisa sim limpar. É uma coisa que quem não tem cão já começa com esse pensamento pra gente poder resolver esse problema de uma vez por todas. Antes que seja obrigatório também, né? Que todo mundo fale, precisa, senão vai levar multa. Beleza, agora sim vamos para as perguntas. Deixa eu ver as perguntas que tem aqui. Tem duas.
Perdi o começo, peraí. Vou começar aqui, ó, peraí. Pá! Beleza, espero que vocês estejam vendo aí a pergunta, que foi: o Bob, deve ser o cachorrinho, sempre faz xixi fora quando quer chamar atenção. O que eu posso fazer? Acho que eu não preciso nem ler, né? Se vocês estiverem vendo aí também me avisa, tá? Porque aí eu já vou direto para a resposta. Alguém põe aí, dá pra gente ler também. Eu imagino que esse xixi fora não seja fora de casa, né? Porque ele faz xixi fora quando quer chamar atenção. Eu imagino que seja fora do lugar certo, né? Se for isso, bom, tudo bem. Apesar de não ser o foco aqui agora, de a gente falar especificamente dentro de casa, mas o que acontece? O fato de você talvez ter uma rotina com o seu cão de quando ele faz xixi fora do lugar certo, você dar uma bronca, ou você vai lá e já fala alguma coisa, mesmo que não seja uma bronca, você pega e reclama de alguma forma, meu Deus, eita Bob, qualquer coisa que seja, e o seu cão precisa fazer isso para chamar a sua atenção, provavelmente é porque a rotina de atividades dele está muito pobre. Ele tem poucas atividades ou as atividades que ele tem não são diversificadas, não são desafios, não fazem com que ele seja satisfeito com essas atividades. Então, ele fazer um xixi para chamar a sua atenção é um artifício que ele pode sim usar, desde que a sua resposta a isso seja positiva, ou seja, você dê atenção para ele. Mas o que eu acho mais importante dessa pergunta é você ficar atento que talvez a rotina de atividades do Bob não esteja tão completa, não esteja satisfazendo ele tanto, não tenha uma atividade física legal, pode ser com passeios ou brincadeiras, não tenha atividades cognitivas, ensinar comandos para ele, brincar de busca, esconder, esconde-esconde, né? Tem tudo isso que pode influenciar também o seu cão fazer um xixi para chamar a sua atenção, é porque ele está carente de alguma coisa. E enquanto o xixi for o resultado, ele vai fazer xixi fora para vocês verem, ou para você dar atenção para ele. Beleza, deixa eu responder mais uma aqui. Acho que vou responder todas. Pau! Tá. Deixa eu ler, né? Não adianta eu não ler pra vocês, mas eu tenho que ler. Legal, essa pergunta foi ótima. Se tem que recompensar toda vez que ele faz no tapetinho. A ideia é aquela ideia que eu falei no começo. Se você tem uma rotina de comunicação com o seu cão em outros momentos, ele entende quando você recompensa ele, tem uma brincadeira específica, um truque específico, um comando que você faz com ele e dá essa recompensa, ou seja, o que eu quero dizer é, se essa recompensa ela não é frequente, não é uma coisa que você faz aleatoriamente, tipo, vou dar um petisco pro... Não tem nome do cachorro, ia falar Bob. Vou dar um petisco, pum, dei um petisco. Só porque eu quis dar, achei que eu vou sair, vou te dar um petisco. Pode ser que essa recompensa, ela não seja tão valiosa quando ele fizer o xixi no lugar certo. Mas a pergunta não foi essa. Foi se eu preciso recompensar toda vez. Não, você não precisa recompensar toda vez. Quando você está ensinando o seu cão e já existe essa comunicação que ele entende o que é um ponto positivo, que agrada você, uma recompensa sua, e pode vir em qualquer forma, tá? Aqui está escrito recompensa, pode ser petisco, pode ser um brinquedo, pode ser sair de casa quando faz o xixi ou cocô no tapetinho, mas a princípio você precisa sim para mostrar para o seu cão que aquele é o lugar que você quer que ele faça. Mas se você não tiver essa rotina de recompensas com ele, talvez não adiante muito. A partir do momento que ele aprendeu, você não precisa mais recompensá-lo, mas é sempre muito legal. É sempre muito válido. E como não precisa ser com petisco sempre, é ótimo assim que ele fizer e você vê, você chamar ele, e aí faz uma brincadeira, rola um pouquinho com ele no chão, faz um carinho onde ele mais gosta, né, que é o importante, você encontrar o lugar onde ele gosta, e fazer o carinho nele. Então pode recompensar sim, não tem problema, mas não precisa. Vai do seu gosto e do relacionamento que você tem com o seu cãozinho. Não sei se essas pessoas estão aqui, mas se tiver, fala, entendi, ou ok, sei lá. Tem mais duas aqui, ó, pof. Vamos lá. Perdi o começo, coisa feia perder o começo, tinha os horários. Mas é saudável para eles treinar só fora de casa? Eu acho que o treinar aqui não é treino de fazer treinos, né, truques, comandos. Ensinar ele é só fazer fora de casa. Como eu disse no começo, e se você perdeu esse daí, realmente não é saudável fazer só fora de casa. Principalmente o ponto mais importante é porque pode gerar uma infecção urinária de tanto ele segurar aquele xixi. Então não é legal por causa disso. Fazer fora de casa é uma escolha que você depois vai ter com o seu cão, depende da rotina e do que ele gosta, mas ele precisa sim também
ter a opção de banheiro dentro de casa para que ele tenha uma independência e para que ele não fique com problemas de saúde ou de repente de ansiedade, porque ele precisa sair para fazer um xixi e um cocô fora de casa. Então fazer só fora de casa pode ser ruim para o seu cão, sim, senhoritas. Beleza, mais uma aqui. Pof, beleza. Essa aqui eu não consegui entender a pergunta. Essa escolha está relacionada à coprofagia. Eu não sei que escolha você quis dizer. A Heloísa. Aqui tem o nome da galera. Bobiei aí que na hora eu não falei. Essa escolha está relacionada à coprofagia. Eu acho que eu falei lá atrás, né? De que a coprofagia ela não está relacionada com fazer fora de casa ou fazer dentro de casa. Se é essa escolha que a Heloísa quis dizer. Não tem nada a ver com o lugar onde o seu cão faz cocô. Tem muito mais a ver a coprofagia com relação aos nutrientes que o seu cão está ingerindo. Muito mais a ver. Existem outras questões, é sempre importante levar o seu cão no veterinário para saber se a saúde dele está boa, mas uma das relações que acontece com a maior frequência em casos de coprofagia de cães é a alimentação não estar sendo ingerida ou digerida corretamente. Ele está comendo em horários errados, ou seja, picadinho, come a qualquer momento, ou ele come demais, e aí a digestão não é bem feita, e quando esse cocô sai, ele sai ainda mal digerido e com muita proteína, com muito cheiro de comida, muito nutriente, e talvez o seu cão queira, se ele comeu muito rápido ali, ele nem teve tudo nutrido, ele não está tão nutrido, e pode ser que ele venha comer cocô por causa disso, mas não que seja único motivo. Mas não tem nada a ver, se essa foi a escolha que você perguntou, Heloísa, não tem nada a ver com fazer fora de casa ou só fazer dentro de casa. Às vezes o cão também pode copiar algum comportamento que os pais ou os irmãozinhos dele já faziam de comer cocô pelos mesmos motivos, por uma questão de nutrição, tá bom? Se tá tudo ok com as perguntinhas aí, respondam, me digam, né, se quiserem, se estiverem aí, Heloísa, acho que a outra era Ferbonomo. Não tô zoando não, é que ficou difícil de ler porque parece ter um O a mais ali, desculpa. E tem umas perguntas que o pessoal fez lá no Stories, que é: meu cachorro está com medo de fazer xixi onde ele sempre fez. Isso pode estar relacionado... Deixa eu beber uma água, senão... Se o seu cão sempre fez num lugar só, ou seja, ele sabia exatamente onde era o lugar de fazer xixi, ele pode ter, de repente, se ele cresceu, né, pode acontecer isso, não sei como é a situação, se encaixar e resolver, e a pessoa que perguntou estiver aí, fale pra mim que deu certo, que é isso. Se quando ele era menorzinho, ele fazia sempre no mesmo lugar, e aí ele cresceu mais, e agora ele não faz ali, talvez o espaço esteja muito restrito. Pode ter paredes dos lados, pode ter alguma coisa em cima, depende muito do lugar onde você colocou ou escolheu para o seu cão fazer um xixi e um cocô. Lembra daquela escolha que o cão também precisa gostar do lugar? Talvez depois de grande ele não goste mais, ele não consiga, ele não sinta confortável. Ou pode ser que aconteceu alguma experiência ruim. De repente ele estava lá e aí começou um barulho em algum lugar, ele se assustou. E isso tem que ter acontecido mais de uma vez para que o seu cão pare de fazer num lugar que ele já estava acostumado. Isso pode acontecer quando o cão vai envelhecendo. Por isso, porque o lugar quando ele era menorzinho era super confortável, super tranquilo, tinha espaço suficiente. Só que ele foi crescendo, e aí a famosa síndrome do adolescente, né, de vou parar de fazer xixi no lugar certo que eu sou rebelde. Não é isso, é porque o lugar parou de ser seguro e confortável para ele, e você não percebeu isso. Então pode ser isso, uma experiência ruim que ele começou a ter com aquele lugar, ou porque o lugar não está mais cômodo para ele, não é mais ergonomicamente correto ou confortável para ele fazer um xixi lá. Então é legal ficar sempre de olho se há essa mudança de um lugar onde o cão já sabe. É importante ver isso, se o seu cão sabe, se ele faz em todo momento, toda hora ele faz ali, quando você não está em casa, ele também faz ali. Se é isso que acontece, podem ser essas duas questões aí que podem evitar agora dele fugir desse lugar de fazer cocô. Dá uma olhadinha e procure mudar. Muda o lugar para ver se ele volta a fazer no lugar certo. Se for isso, perfeitamente. Aqui outra perguntinha, acho que é a última. Vou colocar a última, senão a gente não consegue finalizar aqui, vai acabar o tempo. Por que quando eu estou em casa, ele faz no lugar certo, mas quando eu não estou em casa, ele faz na casa toda?
pode ser uma realidade aí de algumas pessoas, dessa pessoa que perguntou provavelmente. Não sei se está aí, se estiver depois diga, ou não diga também, não tem problema, não estou aqui para mostrar a ninguém. Mas o cão fazer, é o que eu estava falando agora para a pergunta anterior. O seu cão sabe o lugar? Ele sempre faz ali? No caso aqui não. Quando você está fora, ele não faz ali. E aí está relacionado provavelmente, com mais de 90% de certeza, com uma insegurança do seu cão. Da mesma forma que lá na rua ele deve ter aprendido que fazer xixi trazia essa segurança para ele, né? Fechava, selava o ambiente onde ele está por causa que o cheiro que está ali é só o cheiro dele e tá tudo bem. Quando você não está em casa e o seu cão não fica confortável com a sua ausência, ele não tem independência para ficar sozinho, pode correr o risco de ele fazer xixi em vários lugares para trazer essa segurança, para ele fazer aquela bolha dele, fazer um xixi aqui, em qualquer lugar que ele tiver, que ele percebe que ele está sozinho, não tem você, pode ser, aí ele vai fazer no sofá, fazer na cama, lugares onde você poderia estar e você não está, e ele não sabe ficar sozinho, não tem essa segurança, ele pode sim fazer pela casa toda. Então, a grande maioria das chances de ser isso é grande, a grande maioria é grande. É isso que está acontecendo. Seu cão não fica seguro quando você não está em casa. E quando você está em casa, ele está super tranquilo e aí ele vai. Ele não tem medo, não está inseguro, ele vai até o lugar porque ele sabe que é ali o lugar de fazer nesse momento. Só que quando você está fora de casa, é uma outra condição para ele e ele não soube e não aprendeu a ficar em casa sozinho. Beleza? Peraí, acho que acabou as perguntas. Beleza, acabou as perguntas, mas eu vou falar duas coisas aqui muito importantes, que é com relação a fazer dentro de casa ou fora de casa. Dentro de casa, uma das coisas mais importantes para você que não tem cão, já ficar atento aqui, para quem tem cão, já a partir de agora começar também a observar isso, é você ver a qualidade da saúde, né? A qualidade do cocô, é falar a qualidade do cocô, mas você vê como é que está a saúde do seu cão. Quando ele faz o xixi e o cocô dentro de casa, você tem que limpar, lembra de deixar sempre limpo aquele ambiente, e você acaba vendo, e é importante você ver, para você ver se está tendo uma digestão boa, de repente o cheiro está diferente, você já liga uma antena aqui, já leva para o veterinário para ver se está tudo ok, ou acompanha para ver se não vai fazer de novo, um xixi mais escuro, um xixi com cheiro mais forte, um xixi mais claro, ou seja, todas as características do xixi e o cocô, que são um dos grandes demarcadores ou apontadores da saúde do seu cão, consistência de cocô, você vai conseguir ver dentro de casa. E talvez fora de casa você não consiga ou não tenha esse cuidado de olhar o xixi do seu cão, de pegar um cocô para poder jogar fora, lógico, não ficar pegando. Mas antes, dá aquela olhada, ver se está tudo ok, se é exatamente do jeito que ele faz, se está tudo sob controle. Mas as chances são menores de você conseguir fazer esse controle dentro de casa ou fora de casa. Porque talvez ele faça num lugar onde já absorve, onde tem outros cocôs, outros xixis, e aí vai te dificultar identificar isso. Então, dentro de casa é o melhor lugar para o seu cão fazer xixi e cocô por vários motivos, mas um deles é porque você consegue acompanhar a saúde do seu cão. Como é que está a digestão desse cão, se ele está se alimentando bem, se o cocô está firmezinho, se o cocô está molenga, se houve um desarranjo, se o xixi está direitinho, se ele está bebendo água direitinho. É muito importante fazer dentro de casa para que você possa fazer o termômetro da saúde do seu cão, para saber como ele está. Beleza, e lógico, como eu falei para vocês que eu ia falar, vou falar aqui de uma forma mais resumida, mas lógico, podem perguntar depois, que é qual a melhor maneira de ensinar o lugar certo para o meu cão, que aí a gente já está falando de ensinar o cão, não de você decidir se vai fazer fora ou se vai fazer dentro. A melhor forma, e se a pessoa que perguntou já tem um cão, você vai ter um outro tipo de processo. Porque eu costumo dizer que quando você tem um cãozinho, um filhote dentro de casa, eles fazem mais xixi e cocô, com mais frequência. Então as chances de você ensinar eles são muito maiores. Você tem que ficar mais atento, ou seja, toda hora levar ele nesse lugar para fazer um xixi e cocô, mas você tem muito mais chances de ensinar para o seu cão porque ele faz mais vezes. O cão mais adulto faz menos vezes. A primeira coisa que precisa acontecer para a melhor forma de você ensinar o seu cão é conseguir evitar que ele faça em outro lugar. Essa é a melhor coisa. Como eu disse, o xixi e o cocô eles são autorrecompensantes, eles são a própria recompensa. Então se o seu cão fizer em um outro lugar, mesmo que ele faça 2 vezes no lugar certo e uma no lugar errado, ele vai saber que aquele lugar também é permitido fazer.
Só que, se ele não errar nunca, se ele acertar todas as vezes, ele vai saber onde é e vai procurar esse lugar. Ele não vai conhecer um outro lugar. Para ele não vai existir um outro lugar. Ele vai saber que o lugar é lá. Então é importante você criar uma rotina, primeiro, de alimentação. Isso seja com o cão filhote ou principalmente com o cão adulto. Ele se alimentar em horários certos, quantidades certas, comer só naquele horário, você não deixar a comida exposta ali. Por quê? Isso já vai começar a criar uma rotina fisiológica no seu cão. Ele já vai começar a fazer um cocô e um xixi em horários mais certinhos. Então a primeira coisa, falando em ensinar o cão, é você dar uma alimentação de qualidade, com horários certinhos, com quantidades certinhas. Ponto 1. Não dá pra fazer mais nada se você não fizer isso. Então fez isso, tá ok. Uma semana aí você fez direitinho, agora seu cão tá comendo direitinho, tá pá. Vamos para o próximo passo. Eu vou anotar aqui, ó, os horários que ele faz xixi e cocô. Isso se é o cão adulto que já faz em lugares errados. Você vai anotar os horários que ele faz o xixi e cocô, e mesmo que seja no lugar errado, tá? Não é a hora ainda de você mostrar pra ele. O que importa é isso. Beleza, marquei aqui. Aí a partir daí eu vou começar esse processo. E quando eu começar esse processo, não pode ter erro. E aí você vai levar ele pro lugar de fazer o xixi e cocô próximo a esses horários, vai ficar com ele ali, ou se for um lugar onde tem uma portinha, alguma coisa que você possa restringir, você deixa ele lá um tempo até que ele faça esse xixi e cocô nesse horário que você sabe que ele faz, e aí você tira ele. Se ele não fez, você espera 10 minutinhos e leva ele de novo lá. E vai passar a maior parte do tempo fazendo isso, para evitar o erro. Você evitou o erro, evitou que acontecesse esse erro, o seu cão vai saber onde é o lugar de fazer xixi e cocô. Essa é uma das formas, e é a melhor forma de você ensinar o seu cão. E quando você leva ele para poder fazer um xixi e um cocô nesses horários direitinho, você precisa ter bastante espaço. Não pode ser um lugar restrito, porque lembra daquela escolha. O seu cão precisa escolher também. Precisa ser levado em consideração o que ele quer ou o lugar onde ele quer. Então você levar ele nessa área e colocar mais de um tapetinho higiênico ou jornal ou nada, não sei o que você quer escolher, mas de preferência ter uma superfície para ele fazer um xixi e um cocô. E aí deixa ele ali e deixa ele escolher. A partir do momento que ele escolheu, aí vem a recompensa, aí vem sair desse lugar e de repente sair de casa para passear, e aí você vai repetindo isso, conforme ele vai escolhendo, você vai retirando os outros tapetinhos para que ele faça só naquele onde ele escolheu, e aí depois é quando vem a sua vontade, você começa a mudar esse tapetinho para um outro lugar onde você quer que ele faça. E lógico, se ele continuar fazendo, perfeito. Se você levou para um outro lugar e ele parou de fazer, opa, pode estar pequeno, pode ter um barulho excessivo, pode ter um som, pode estar muito exposto. Aí você vai procurando um lugar melhor que seja bom para você e bom para o seu cãozinho. Essa é a melhor forma você organizar os horários do seu cão para isso. E quando a gente fala de filhotinho, é ter horários. A cada meia hora, 40 minutos, você levar de manhã, assim que acorda, levar para esse lugar. E aí liberar para ele sair e brincar um pouco com você depois desse horário. Fazer essa restrição é sempre muito legal e tem que ser supervisionado. Senão você não vai conseguir, vai ficar uma briga, ele vai errar e a partir do momento que ele errou, vai aumentar o tempo para você ensinar ele de novo. Então faça uma regrinha, organize horários, você se organiza e leva o seu cão para fazer esse xixi e esse cocô no lugar onde você quer e ele gosta e vai se sentir confortável em fazer. Essa é a melhor forma, que não tem erro, você se dedicar dessa forma. Existem outras, mas não é o que eu vou falar porque me perguntaram a melhor maneira de fazer. Tem mais uma perguntinha que surgiu, só que eu acho que eu não vou responder, não sei se dá tempo. É porque eu queria fazer... Ai, caramba, tá. Eu queria fazer uma referência a um filme, mas já que a pergunta entrou aqui, a produção colocou, não fui eu. Vamos lá. É normal no cocô dentro de casa ser diferente do de fora? Se você está falando de consistência, não deve ser. Não pode ser diferente, tanto cocô quanto xixi, não pode ser. Ele tem que ser o mesmo cocô, na mesma consistência, no mesmo cheiro, na mesma quantidade, para que você faça, para que seu cão esteja saudável. E para isso acontecer, rotina de alimentação, de acordo com o tamanho do seu cão, a idade dele, o tanto de atividade física que ele faz, é importante. Não é normal o cocô fora de casa ser consistência diferente. Se isso acontece, pode ser que o seu cão está com medo fora de casa. Pode ser uma das situações. E aí ele acelera aquele cocô, ele corta antes, pode dar um desarranjo intestinal pela emoção dele. Mas o que precisa acontecer, cocô dentro de casa e fora, tem que ser iguais, tá?
Eu vou finalizar aqui rapidinho com uma historinha que é justamente essa questão de você como ensinar o seu cão. Quem aqui já viu, não vou nem perguntar, o filme do Jim Carrey, que é O Todo-Poderoso, que ele ganha os poderes de Deus, né? Ele reclama com Deus, não vou contar a história do filme, mas ele ganha os poderes. Ele pode fazer o que ele quiser, seja feita a vontade dele. E uma das coisas que ele não consegue fazer enquanto ele é humano é ensinar o cachorro a fazer xixi fora de casa. O cachorro faz na poltrona, só na poltrona. E aí quando ele vira, eu tô meio acelerado porque eu tô achando que o tempo vai acabar, mas eu vou devagar. E aí quando ele vira o Deus, né, o poderoso, o todo-poderoso, ele começa a mandar o cachorro fazer xixi na privada. E aí o cachorro tá lá na privada, lendo o jornal, vira umas coisas absurdas, né, de como ele mandava o cão fazer o xixi quando ele era o todo-poderoso. Só que o que estava acontecendo? Ele estava fazendo a vontade dele. Né? Ele estava querendo que o cão fizesse no lugar que ele queria. Não estava respeitando a vontade do cão, que era fazer na poltrona, levantando a perninha ali. E aí depois que ele entende a lição de moral do filme, que ele, né, tem que aceitar a vontade dos outros, tá? Não sei se é essa a lição da moral, mas ele volta a ser humano. Como que ele ensina o cão dele a fazer fora de casa ou no poste? Não tô falando de coisa certa ou errada. Ele leva a poltrona lá pra fora. Ele leva a poltrona, aí aos poucos ele vai diminuindo o tamanho dessa poltrona. Ele vai, leva a poltrona, aí depois ele leva só a almofada, e aí ele vai tirando. Até a hora que ele consegue, que o cão desce, começa a fazer xixi, ele tira a almofada, e aí ele fica todo feliz da vida. Eita, eu levantei aqui, acho que eu tô um pouco suado. Acho que tá calor, não devia ter feito isso. Eu vou cortar essa parte. Mas é essa a ideia, que apesar de ser um filme, né, uma ficção, mas a ideia é justamente essa, você entender o que seu cão gosta e a partir daí você condicioná-lo para o lugar que você quer e seja bom para os dois. E a gente termina com essa super referência ao Jim Carrey, aí, o Todo-Poderoso. Quem não viu e for ver agora, vai lembrar na hora e falar, vou fazer isso com o meu cachorro. Não é exatamente daquele jeito, mas ele respeitou, sim, o que o cão dele gostava de fazer, e é isso que você precisa fazer. Entender onde o seu cão gosta, para depois disso tornar um ambiente melhor para vocês dois, fazendo sempre no lugar certo. Muito obrigado, pessoal, valeu. Podem continuar mandando perguntas no direct, onde vocês quiserem. Eu vou abrir caixinhas de pergunta para vocês darem sugestões aí de temas, inclusive, se vocês quiserem. Mas a de hoje é isso. Obrigadão, pessoal, tenham uma ótima semana aí. A gente se vê semana que vem ao vivo. E quem quiser as perguntas respondidas ou não teve a pergunta respondida, pode depois me mandar um direct aí que a gente faz o possível para responder. E se não ficou satisfeito com a resposta, também pode perguntar e ir lá no Código do Consumidor e falar não estou satisfeito. Beleza, pessoal? Uma ótima noite. Valeu, brigadão. Um abraço. Tchau, tchau.